Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre alterações cromossômicas. Esse será o tema da nossa aula. Vou compartilhar aqui o material com vocês, para que a gente possa dar início. Bom, então vamos lá. O que são alterações cromossômicas? Como o próprio nome já diz, alterações cromossômicas. São alterações, mudanças que ocorrem a nível cromossômico, sejam elas numéricas ou estruturais, e isso terá consequências para o fenótipo de um indivíduo, ok? Então, antes da gente falar sobre as alterações, a gente tem que relembrar o que é cariótipo. Por quê? Porque se a gente vai falar de alterações referentes ao cromossomo, mais propriamente dito, no que diz respeito à genética humana, que é o que nos interessa, que é o que interessa também para vocês, que serão futuros profissionais da área da saúde, a gente tem que relembrar aqui o cariótipo humano. Então, o que é o cariótipo? É como se eu pegasse os cromossomos totais das nossas células, organizasse esses cromossomos e batesse uma foto para que eu possa conhecer como é que esses cromossomos eles se organizam, ok? E para que a gente possa observar os tipos de cromossomo, e a partir daí você pode também analisar se há uma alteração no número ou na estrutura deste cromossomo. Então, o que é o cariótipo humano ou qualquer cariótipo? Mas aqui nós estamos mostrando o cariótipo humano. É um registro fotográfico dos cromossomos mitóticos metafásicos, tá? Mitóticos porque, em geral, você faz um cariótipo quando você tem a célula ali se dividindo por metáfase. Mas você poderia fazer um cariótipo com a célula passando por um processo meiótico? Sim, sem problema nenhum, tá? Mas que, como para meiose a gente trabalharia com gametas, então é mais fácil você fazer o cariótipo com uma célula somática, ok? Então, o registro fotográfico dos cromossomos mitóticos metafásicos, porque é nessa fase em que a gente para o processo de divisão, por meio da desestabilização de proteínas que organizariam esses cromossomos ali na metáfase, no caso o fuso mitótico. E aí, a partir daí, a gente começa a separar, após o processo de, quando você pinga esse material em uma lâmina, espalha esses cromossomos, você vai corar e aí você vai separar esses cromossomos para poder organizá-los do maior para o menor, em ordem decrescente. Os critérios utilizados são tamanho, a forma e os padrões de bandeamento para que você possa organizar esses cromossomos. Então, esse cariótipo aqui eu até já mostrei para vocês. É um cariótipo de um indivíduo do sexo feminino, por isso XX aqui, os cromossomos sexuais. E esse 46 aqui diz respeito à quantidade, ao número de cromossomos presentes nessa célula, Nós apresentamos 46 cromossomos nas nossas células, com exceção dos gametas, em que os gametas irão apresentar apenas metade desse número, apenas 23 cromossomos.
E como a gente herda os nossos cromossomos, né? De onde vêm esses cromossomos? Nós herdamos os cromossomos dos nossos genitores, né? Do papai e da mamãe no momento do processo de fecundação. Quando o papai lá começa a namorar com a mamãe e tudo mais, eles têm aquela noite maravilhosa. E aí nasce o bebezinho, né? Nasce você, nasceu eu, nasceu os nossos próprios pais. Por quê? Porque o espermatozoide do papai, ele penetrou, né? Ele fecundou o ovócito secundário da mamãe. E o espermatozoide, ele traz 23 cromossomos, ou seja, metade do número de cromossomos correspondente à nossa espécie, né? No total nós temos 46 cromossomos. E o ovócito secundário também traz 23. Quando o espermatozoide, com 23 cromossomos, penetra o ovócito, fecunda o ovócito secundário, também com 23 cromossomos, vai formar o que a gente chama de célula ovo, também conhecida como zigoto, né? Essa célula ovo vai passar por vários processos mitóticos, e aí passando por todo o processo de desenvolvimento, gerando nós, né? Gerando um indivíduo, ok? E como os gametas são formados? Vamos relembrar aqui o processo de gametogênese, né? Gametogênese, se a gente for analisar a etimologia da palavra, quer dizer gameta, vem de gameta, né? Célula germinativa, célula sexual, seja ela masculina ou feminina. Gênese vem, é uma palavra que quer dizer início, origem. Gênese é só vocês lembrarem, aí quem é católico, evangélico, né? Quem é cristão e costuma ler a Bíblia, sabe que o primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. E nesse livro de Gênesis, o apóstolo, né? Ele descreve ali o momento em que Deus criou o mundo, né? Que Deus criou o mundo em 7 dias, né? E depois descansou, bababá. Então, fala sobre a origem do mundo. Então, gametogênese quer dizer o que, gente? É o estudo da formação da origem dos gametas. E aí a gente tem a gametogênese masculina e a gametogênese feminina. A gametogênese masculina é chamada de espermatogênese, ou seja, é o estudo da formação dos espermatozoides. Desculpa, gente. E a ovogênese, ou oocitogênese, ou ovocitogênese, estuda o processo de formação dos ovócitos, ok? Então, onde o gameta masculino ele é formado? Ele é formado nas gônadas masculinas, ou seja, nos testículos. E onde o gameta feminino é formado? O ovócito é formado nos ovários, que é a gônada feminina. Então, lá nos testículos existe um tecido que é formado por células chamadas de espermatogônias. Então, as espermatogônias são células diploides que irão dar origem aos espermatozoides. Essas espermatogônias irão passar por uma fase chamada de fase germinativa, em que ela irá começar a proliferar, aumentando a quantidade de células, né? Aumentando o número dessas células. Quando essas ovogônias já estão em número suficiente, elas irão crescer. Então aqui vocês estão vendo a ovogônia aumentando de volume, crescendo. Quando ela cresce, ela deixa de ser chamada espermatogônia. Desculpa, eu falei ovogônia, né? Mas a gente está falando de gametogênese masculina, então é a espermatogônia. Ela passa a ser chamada, após crescer, né? Ficar bonitinha, ali, robusta, passa a ser chamada de espermatócito primário. O espermatócito primário é a célula que irá entrar na primeira divisão meiótica. O espermatócito primário irá se dividir formando
duas células chamadas de espermatócito secundário, ok? E esses espermatócitos secundários irão entrar na segunda divisão meiótica, formando 4 células chamadas de espermátides. E as espermátides irão passar por um processo chamado de espermiogênese, que é um processo de diferenciação, em que essa célula redondinha, rica em citosol, irá começar a perder citoplasma, né? Perder o citosol, não todo, ok? Perder parte do citosol, se diferenciando no espermatozoide como a gente conhece, né? 4 espermatozoides diferenciados, que irão passar por um processo de maturação funcional. Aqui ao lado, voltando aqui para gametogênese feminina, né, chamada de ovogênese, que ocorre no ovário. Só recapitulando aqui que a ovogênese, vocês devem ter visto isso lá em embriologia, no primeiro semestre, que a ovogênese, a gametogênese feminina, ela acontece ainda no período intrauterino, lá na fase fetal, né? Quando a célula ovozigoto passa por todo o processo de divisões mitóticas, né? Nós temos células que irão se diferenciar em tecidos e órgãos, outros tecidos e órgãos, e tem uma parte das células que irá se diferenciar em células germinativas, né? Que vão fazer parte ali das células germinativas, vão ser direcionadas para o processo de reprodução. Então, isso tudo ocorre ainda ali, né? A formação dessas células germinativas, ali no período fetal, intrauterino. Essas células germinativas, assim como acontece aqui na gametogênese masculina, elas irão proliferar, se dividir por sucessivas divisões mitóticas, né, aumentando o número de células. Ou seja, as células germinativas, né, que são as ovogônias, elas irão proliferar, aumentando o número de células. Essas células que já estão em uma quantidade suficiente, elas irão também começar a aumentar de volume, vão crescer, assim como aconteceu com as espermatogônias, formando o ovócito primário. E é o ovócito primário que irá entrar na primeira divisão meiótica, tá? O ovócito primário se divide em 2 ovócitos secundários, certo? Mas, gente, como vocês devem ter visto lá em embriologia, a menina, ela nasce já com todos os seus ovócitos. Porém, a meiose feminina, ela não é concluída, tá? A menina nasce com todos os seus ovócitos parados na fase de diplóteno da prófase 1 da meiose 1. Quando é que a menina irá completar essa fase de diplóteno, ou seja, depois que ocorreu o processo de Crossen-Wolff, para formar o ovócito secundário? Apenas quando essa menina já está na fase de maturidade sexual, ou seja, quando a menina atinge a puberdade, certo? Então, quando ela atinge a puberdade, os ovócitos primários que estavam ali adormecidos, eles vão começar a maturar, né? Quando a menina começa a ovular. Então, a cada mês a menina irá amadurecer um desses ovócitos, né? Um desses folículos onde o ovócito primário está ali, para poder liberar lá na tuba uterina. E é nesse momento que ela irá completar a meiose 1 e entrar na meiose 2. E aí, a menina já conclui a meiose 2? Não, eu tenho o ovócito 2, ele para de novo agora na fase de metáfase. E quando é que a menina vai completar a meiose 2? A menina só completa a meiose 2 quando esse ovócito é fecundado. Ou seja, a menina só completa a meiose 2 quando ela engravida, tá?
Tem gente que nunca completou a meiose 2 e tem gente que nunca pretende completar a meiose 2, né? Quem nunca teve filho aí, nunca completou a meiose 2. Ou se completou, né? Se teve um aborto espontâneo, completou, mas não houve, né, o desenvolvimento desse embrião, desse feto, até chegar ao nascimento, ok? Então aqui, nesse esqueminha, vocês só estão vendo o processo de maturação, né, dos folículos. O ovócito ele está envolvido por essas células foliculares, até chegar o momento em que ele vai ser liberado, tá? Lá no processo de ovulação. Então a meiose, gente, é um evento fundamental para o sistema de reprodução sexuada, tá? Importante para a variabilidade genética. Desculpa, gente. Estou aqui meio fanha, gripada. Para a variabilidade genética, uma vez que na meiose ocorre o que a gente chama de crossing over, né? Que é a troca de genes, de material genético entre os cromossomos homólogos lá na fase de paquípeno da prófase 1, da meiose 1. E é importante também para a reconstituição do número 46 de cromossomos, né? Porque nós somos uma espécie formada com as células formadas por 46 cromossomos. Quando é que essas células elas retomam esses 46 cromossomos? No momento da fecundação, tá? E a meiose é a base citológica dos mecanismos de transmissão dos caracteres hereditários, ok? Uma vez que é no processo de meiose que se formam os gametas, e são esses gametas que irão levar, né, essa informação genética para formar um outro ser quando eles se encontram no processo de fusão, que é o processo de fecundação. Então aqui nós temos uma imagem mostrando as características gerais de um processo meiótico. Aqui eu tenho uma célula diploide, ok? Mostrando um par de cromossomos homólogos, o vermelhinho e o azulzinho. Digamos que o vermelhinho ele represente esse par de cromossomos, digamos que ele represente o par de cromossomos 1, certo? Então a gente recebe o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. Então por isso que a gente tem 46 cromossomos e eles estão aos pares, certo? Então nós temos um conjunto cromossômico contendo 23 cromossomos. Por que a gente tem 46 no total? Porque eles estão aos pares. Um vem do pai e outro vem da mãe. Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos. Aqui azão, bezão, azinho, bezinho, isso aqui são os genes, né, os alelos que estão presentes nesses cromossomos, só para vocês relembrarem conteúdos passados. Essa célula passa por um processo de duplicação do material genético, lá na fase S, da fase da intéfase, né, antes dessa célula entrar no processo de divisão meiótica propriamente dito. Então ocorre o processo de duplicação. O A duplicou, ó, e o A já, o vermelhinho duplicou e o azulzinho também duplicou. Quando esses cromossomos duplicam, eles pareiam, né? Os homólogos, o cromossomo vermelhinho duplicou e ele se liga, né? Se conecta formando um cromossomo contendo duas cromátides, tá? Um cromossomo em condição dupla. Assim o azulzinho também duplicou e se ligou aqui pela porção centromérica, formando um cromossomo em condição dupla. Aqui eu também tenho, ó, dois cromossomos, né? Um par de cromossomos homólogos, só que cada cromossomo apresenta uma única cromática, tá? Ele está em condição única. E é esse que é o formato, essa é a forma dos nossos cromossomos nas nossas células, as células que não estão em divisão. Quando essa célula vai se dividir, que ocorre a duplicação do material genético, e aí esses homólogos, né, foram duplicados, eles se unem pelo centrômero, formando cromossomos em condição dupla.
Aí ocorreu a duplicação do material genético e essa célula irá passar pela primeira divisão meiótica. Então, na primeira divisão meiótica acontece o que? A separação dos homólogos. Ó, esse cromossomo é homólogo desse. Eles se separam aqui na primeira divisão meiótica. Então, meiose 1, a finalidade dela é separar, segregar os cromossomos homólogos. E aí essa célula, cada uma dessas células que se formaram, né, uma célula deu origem a duas células, cada uma dessas células irá se dividir mais uma vez, ou seja, meiose 2. Na meiose 2 irá ocorrer a separação das cromátides irmãs, ok? Aqui, ó, essa célula, uma cromátide para cá, outra para cá. Essa daqui se dividiu também em duas, uma para cá, outra para cá. Observe que aqui eu estou dando um exemplo bem simplificado, para ficar mais fácil de vocês entenderem, não ficar poluído se eu colocasse os 23 pares de cromossomos. Mas isso daqui acontece, imagine isso acontecendo com os 23 tipos de cromossomos. Então aqui eu formo o quê? 4 células, cada uma delas com metade do número de cromossomos da célula mãe, a célula que entrou no processo meiótico, ok? Então, ocorrem duas divisões nucleares. Primeira divisão meiótica, separação dos homólogos. Segunda divisão meiótica, separação das cromátides irmãs. Com relação à quantidade de DNA em cada uma dessas células, em cada fase, o que a gente pode observar? Esse 2cDNA aqui, ele corresponde à quantidade de DNA que tem em cada uma dessas células, em cada uma das fases, ok? Então, essa célula aqui eu tenho uma célula diploide. Por que diploide? Porque eu tenho dois conjuntos cromossômicos, tá? Um conjunto que veio do pai, um conjunto que veio da mãe. 23 do pai, 23 da mãe. Então, eu tenho 2N, né, uma célula 2N diploide, sendo que cada cromossomo, ó, cada cromossomo apresenta uma única cromátide. Cromossomos com uma única cromátide. Quando essa célula passa pelo processo de duplicação do material genético lá na fase S, da intérfase, eu vou ter como resultado essa célula aqui, que apresenta o que, gente? 4cDNA. Por que 4cDNA? Observe aqui, aqui eu não tenho só 2cDNA? 2. Ok? Duas quantidades, né? Dois conjuntos. Só que essa célula ela passou por um processo de duplicação, né? Cada cromossomo desse do par duplicou. Então, agora eu tenho dois cromossomos vermelhinhos que estão ligados aqui pelo centrômero, mas aqui são dois cromossomos que, quando se uniram pelo centrômero, formou um único cromossomo. Só que eu tenho duas quantidades aqui, ó. Uma, duas. O azulzinho é a mesma coisa. Uma, duas. Então, eu tenho quantas quantidades de DNA? Quantos cDNA? 1, 2, 3, 4. Ok? E essa célula, ela é uma célula tetraploide agora, porque eu tenho 4 cDNA? Não. Tá? A ploidia, ela está relacionada ao número de conjuntos cromossômicos. Aqui, como eu tenho agora esses cromossomos ligados pelo centrômero, ele passa a ser chamado de cromossomo. Ele é um único cromossomo, só que agora com duas cromátides. Então, eu tenho também uma célula diploide, tá? 2N. Só que cada cromossomo, ele apresenta duas cromátides, ok? E aí, essa célula irá se dividir. Primeira divisão meiótica, né? Formando duas células, cada uma dessas células com um único conjunto cromossômico, só que esses cromossomos também continuam com duas cromátides. Então, vamos analisar o resultado dessa divisão. Então, eu vou ter cada célula dessa aqui com 2cDNA, vamos ver se é 2cDNA, 1, 2, 1, 2. Essa célula já é uma célula haploide. Por que haploide? Porque se eu tenho um conjunto cromossômico, ó, um conjunto cromossômico
e um conjunto cromossômico em cada uma dessas células, ok? Cromossomos com duas cromátides. Então, cada cromossomo aqui tem quantas cromátides? Uma, duas. Então, eu tenho a formação de duas células haploides, porque cada uma delas tem apenas um conjunto cromossômico, aqui representado por um único cromossômico em cada célula, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Cada cromossomo desse com duas cromátides, ok? Por fim, na segunda divisão meiótica, eu vou formar 4 células, cada uma delas com um único conjunto cromossômico, olha aqui, cada cromossomo desse com uma cromátide. Então, eu tenho células haploides também, porque cada célula dessa tem um único conjunto de cromossomos, tá? Uma célula haploide. Quantos cDNA? Um cDNA, tá? Porque eu tenho um único conjunto cromossômico, eu tenho um cDNA, aqui eu tinha dois, ó, 2 cDNA. Como ele se isolou, ó, os vermelhinhos se isolaram e os azulzinhos se isolaram. Então, eu tenho um cDNA em cada uma dessas células. Ok, gente? Então, a primeira divisão meiótica é conhecida como processo reducional. Por que reducional? Porque eu tinha 46 cromossomos e agora eu vou ter no final, no final da primeira divisão meiótica, o quê? Metade desse número de cromossomos, né? É reducional, redução do número de cromossomos e de cromátides. Como vocês podem observar aqui, ó, eu tinha 2 cromossomos. Cada uma dessas células só tem o quê? Um cromossomo, no exemplo que eu estou mostrando para vocês, certo? Aqui eu tinha uma célula com 4 cromátides, 1, 2, 3, 4. E cada cromossomo com 2. Agora eu tenho cada célula aqui, cada uma, né, com 2 cromátides, nesse exemplo, ok? Então, houve redução do número de cromossomos e de cromátides. A segunda divisão meiótica é chamada de equacional, porque ocorre apenas redução do número de cromátides, tá? Então, aqui, ó, cada cromossomo eu tenho uma única cromátide, mas cada célula eu vou continuar tendo um único cromossomo de cada tipo. E a intercinese nada mais é do que uma intérfase que ocorre entre a primeira e a segunda divisão meiótica. Mas nessa intercinese, que é uma intérfase rápida, não ocorre duplicação de material genético. A duplicação só ocorre na intérfase antes de entrar no primeiro processo de divisão meiótica, ok? Porque precisa ocorrer o processo de duplicação do material genético. Depois desse processo de duplicação, não ocorre mais duplicação de material genético. Ah, mas por que então acontece essa intercinese? Não é algo desnecessário? Não. Porque para que ocorra um processo de divisão, eu preciso ter 2 fusos mitóticos. Então, a intercinese é para que ocorra a duplicação do centrossomo, porque ele que é o responsável por formar o fuso mitótico. E cada célula que se forma aqui, ela apresenta um único fuso mitótico. Ela tem que passar por essa intercinese, né, por essa rápida intérfase, para duplicar o centrossomo. E aí, para que ela possa se dividir em 2 novamente, tá? Então, o período curto entre a primeira e a segunda divisão meióticas, que se diferencia da intérfase por não apresentar duplicação do DNA, com o objetivo de duplicar o centrossomo. Agora vamos falar sobre as alterações cromossômicas, né? Chegar mesmo no que a gente propõe a falar nessa aula. Vamos falar sobre variação citogenética, ou seja, variação no número ou na estrutura de cromossomos nas células. Sabe-se que os fenótipos de muitos organismos, ou seja, as características, né, elas são afetadas por mudanças no número de cromossomos em suas células, né? O número de cromossomos em suas células. Às vezes, mesmo alterações na estrutura de um cromossomo, a perda de um fragmento cromossomo, a duplicação de um fragmento cromossômico, a troca de fragmentos cromossômicos entre si pode trazer consequências para o fenótipo, ok?
Mesmo mudanças em parte de um cromossomo, essas mudanças especificamente são conhecidas como alterações estruturais, porque eu estou mexendo na estrutura e não no número, elas podem ser significativas. E para que a gente possa entender as variações no número ou na estrutura dos cromossomos, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos. Porque a gente vai falar em ploidia, poliploidia, euploidia, então vocês têm que conhecer o que significam esses termos. Então, o que é a ploidia? Ploidia é uma palavra que vem do grego e significa vezes. E diz respeito a alterações no número de cromossomos das células de um indivíduo, tá? Então, quando ocorre mudança, aumento no número de cromossomos, redução no número de cromossomos, aumento em um conjunto inteiro de cromossomos, a gente está falando de ploidias, alterações no número de cromossomos das células de um indivíduo. E a euploidia? Vamos analisar a etimologia da palavra. Eu vem de bom, eu significa bom, vem do grego também. Ploidia a gente já viu que significa vezes. Então, o que é euploidia? Bom vezes. É um número de vezes, de quantidade de cromossomos que é bom, que é o natural. É isso mesmo, né? Se a gente for pensar ao pé da letra, seria algo que é bom, que está dentro da normalidade. Então, é o conjunto completo ou normal de cromossomos de uma espécie. Exemplo, espécie humana. A espécie humana tem quantos cromossomos em cada uma das suas células? Em geral, 46. Por que eu falo em geral? Porque tem alguns tecidos do nosso organismo que apresentam um número diferente, tá? Que eles são poliploides, ok? A gente vai falar deles já já. Então, a euploidia é o conjunto completo ou normal, é aquele número básico. Então, voltando, célula humana em geral tem 46 cromossomos. Por que 46? Porque eles estão aos pares. Mas quantos tipos de cromossomos a gente tem? A gente tem 23 tipos. Cromossomo 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente. 23 tipos. Só que eles estão aos pares. Então, 23 vezes 2, 46. Porque metade nós herdamos da mãe e metade nós herdamos do papai, tá? Então, a euploidia é o conjunto completo ou normal de cromossomos de uma espécie, tá? Então, qual é o número do nosso conjunto cromossômico? 23, tá? Então, 23 cromossomos. E a poliploidia? Poli vem de vários, muitos. Ploidia, vezes. Ou seja, o que significa poliploidia? Várias vezes, né? Poli de muitas, ploidia de vezes. Então, significa o quê? Alterações no número de conjuntos cromossômicos de um indivíduo. Ou seja, organismos que irão levar conjuntos extras. Se cada conjunto nosso tem 23 cromossomos, que é aquele N, né, que é a quantidade haploide dos nossos cromossomos, aí eu posso ter uma variação de ploidia, eu chamo de poliploidia, tá? E esse nível de ploidia, ele vai ter como base o nosso número haploide, que é o nosso conjunto básico de cromossomos, que é 23. E aí eu posso ter indivíduos diploides, 2Ns, tá? As nossas células são células diploides. Quais são as células presentes no nosso organismo que são haploides? Os nossos gametas, né? Nossos gametas são haploides porque eles apresentam apenas metade do número de cromossomos. Então, o nível de poliploidia é descrito referindo-se a um número básico de cromossomos, o N, número haploide. Desta forma, eu tenho indivíduos diploides, 2N, que são ditos diploides, 3Ns, triploides, 4Ns, tetraploides, e assim sucessivamente, tá? Então,
A poliploidia é quando eu tenho um aumento num conjunto completo. Digamos, as nossas células, né, a gente tem 23 mais 23, 46. De repente acontece ali algum erro no processo de replicação e aí aparece em uma das células mais 23 cromossomos. Ou seja, eu tive uma cópia, eu formei uma cópia completa do conjunto de cromossomos. 23 mais 23 mais 23. Então, quando eu tenho alterações no conjunto de cromossomo, eu chamo de poliploidia, tá? Então, são alterações no número de conjuntos cromossômicos. Então, 23, 46, mais 23, mais 23. Então, quando eu tenho um aumento no número completo do conjunto, eu chamo de poliploidia. E a aneuploidia? O que quer dizer aneuploidia? O que significa o termo aneuploidia? A vem de não, eu vem de bom, ploidia vem de vezes. Então, é algo a não vezes. A, que é não, bom, vezes. Ou seja, é algo que está fora da normalidade. É algo que não é bom para o organismo. Então, a aneuploidia é uma alteração, seja no número ou na estrutura de um cromossomo ou de alguns cromossomos de um determinado indivíduo. Exemplo, indivíduos que apresentam a síndrome de Down. Esses indivíduos, eles apresentam um cromossomo a mais, tá? Então, a aneuploidia são alterações no número de cromossomos. Ah, professora, mas a poliploidia também. A poliploidia, eu tenho uma alteração no conjunto completo. Na aneuploidia, em geral, eu tenho uma alteração de 1 ou 2 cromossomos, tá? A mais ou a menos, ok? Então, indivíduos com síndrome de Down, eles têm um cromossomo 21 a mais, certo? Indivíduos com síndrome de Turner, eles têm um cromossomo a menos. Que cromossomo? O cromossomo X. Indivíduos com Klinefelter apresentam um cromossomo X a mais, né? Um cromossomo sexual a mais, tá? São indivíduos de sexo masculino que vão apresentar todo um conjunto de alterações fenotípicas anormais devido à presença desse cromossomo a mais. Então, quando eu tenho alteração no número de cromossomos, geralmente como vocês podem ver aqui, ou na estrutura, perda de um fragmento de um cromossomo, duplicação, troca, eu posso também ter consequências para o fenótipo, e eu também chamo de aneuploidia. E o rearranjo é um termo que foi utilizado para tratar, né, para retratar mais especificamente a questão das alterações estruturais, porque a aneuploidia envolve tanto alteração numérica em relação aos cromossomos quanto estruturais. Mas criou-se, né, surgiu um termo para tratar mais especificamente das alterações estruturais, e esse termo é o rearranjo, tá? Esse fenômeno é o rearranjo. É uma nomenclatura específica para retratar as alterações estruturais nos cromossomos. E aí nós temos exemplos de rearranjos, que são as inversões, as ligações entre cromossomos, tá? Quebra de um fragmento cromossômico com outro cromossomo que foi quebrado. Esses fragmentos podem serem trocados, né? Pode haver fusão de cromossomos, inversão, um fragmento cromossômico que inverte, ou seja, vou inverter a ordem dos genes na estrutura do cromossomo, mas a gente vai ver isso com calma aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre a poliploidia, né? Poliploidia, só relembrando, poli vem de muitas, ploidia vem de vezes. São alterações no número de conjuntos cromossômicos das células de um indivíduo. Esse evento, ele não é um evento completamente anormal para qualquer espécie. Ele é um evento comum, por exemplo, em plantas. 2/3 das gramíneas são indivíduos poliploides, tá? Essas espécies poliploides, em geral, elas são maiores. Logo, elas proporcionam uma maior produtividade agrícola
para, né, aquele agricultor, para aquele empresário, né, do agronegócio. E esse evento, ele é raro em animais. Por que ele é raro em animais e não nas plantas? Porque nos animais ele vai interferir na determinação do sexo, né? Lá no processo de pareamento dos cromossomos, lá na fase de zigóteno e paquíteno da meiose 1, irá ocorrer erro de pareamento, podendo prejudicar seriamente a questão da determinação sexual. E existe também um termo chamado de poliploidia específica. Isto específica e politenia. O que seria isso, gente? E por que esses eventos eles ocorrem? Eles ocorrem para aumentar a síntese de substâncias na célula. Por quê? O indivíduo poliploide não é aquele que tem um aumento no número de conjuntos cromossômicos? Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu tenho genes que estão em cada um desses conjuntos cromossômicos. Concordam comigo? Se eu formar, né, se ocorrer algum evento anormal e essa célula conseguir duplicar cada um desses cromossomos, e aí eu vou ter mais 23. Então, eu vou ter todo aquele conjunto de genes presentes nesses cromossomos. Então, o que eu estou aumentando? Eu estou aumentando o número de cromossomos. Aumentando o número de cromossomos, eu estou aumentando também, né, o número de genes. Aumentando o número de genes, eu vou estar aumentando o número de produtos gênicos, né, o número de proteínas codificadas por aqueles genes. E isso faz com que esses indivíduos poliploides sejam mais robustos, certo? A poliploidia específica, ela acontece por meio do processo chamado de endomitose, né? Endomitose, uma mitose interna. O que seria isso? Ocorre o processo de duplicação do material genético lá na célula, né? A célula duplica, mas ela não divide, certo? Então, se eu tinha ali 2N, cada um desses cromossomos duplicou, ficou o quê? 4N. Se essa célula não se dividiu, aí eu tenho uma célula o quê? Poliploide, né? Eu tenho uma célula que tem 4 conjuntos cromossômicos, devido a essa célula não se dividir, tá? Ou seja, ocorre a mitose, ocorre a duplicação do material genético, com separação de cromátides, porém sem a citocinese. Os cromátides se separaram, mas a célula não se dividiu, não houve a citocinese, certo? E aí essa célula, ela passa a ser chamada de célula poliploide. Onde eu encontro esse tipo de célula, esse tipo de fenômeno? O fígado e o rim humano apresentam células poliploides, tá? Poliploidia específica, por quê? Porque é um determinado grupo de tecidos, né? São tipos de tecidos que irão apresentar essa organização em termos de material genético, né? Um aumento no conteúdo desse material genético, diferente dos outros tecidos que são diploide. E por que isso acontece no fígado e no rim? Porque são órgãos que apresentam um metabolismo bastante acelerado, né? Então, eles precisam de uma demanda maior ali de enzimas, de proteínas. Devido a isso, as células, elas acabam passando pelo evento da poliploidia. E a politenia, que vem do grego poli, de muitos, e tenia, filamento, ela acontece quando há a duplicação do material genético sem a separação das cromátides, diferente aqui na endomitose. Na endomitose, a gente tem a duplicação do material genético, a separação das cromátides, porém não ocorre a citocinese, então a célula fica com 4N cromossomos. Aqui ocorre a duplicação do material genético
sem a separação das cromátides. Então, eu tenho as cromátides ali unidas. Como eu tenho essas cromátides unidas, a cada processo de divisão, eu tenho a organização desses cromossomos, formando o que a gente chama de cromossomos politênicos. Onde eu encontro cromossomos politênicos? Nas glândulas salivares de drosófilas. Vamos falar agora sobre aneuploidia. Então, a aneuploidia são alterações no número de cromossomos ou na estrutura desses cromossomos, sendo que essa alteração no número é uma variação bem pequena no número de cromossomos, né? Em geral, um único cromossomo. Então, a aneuploidia referente à alteração no número de cromossomos, né? Cromossomo a mais ou, a menos. Aí nós teremos as trissomias e as monossomias. Então, trissomia é quando eu tenho um cromossomo a mais. Em geral, nós temos quanto? Normalmente, nós temos 2 cromossomos de cada tipo. Se eu apresentar mais um cromossomo, como acontece na síndrome de Down, eu vou chamar esse evento de trissomia. Então, a trissomia ela é uma aneuploidia, tá? Do tipo numérico, porque eu tenho aumento no número de cromossomos. Devido a isso, ela é chamada de hiperploidia. Hiper porque eu tenho um aumento, um acréscimo de cromossomo, logo eu tenho um acréscimo também de genes, tá? Então, são triplicatas de cromossomos. Monossomia 1, ou seja, quando há perda de cromossomo, né? Logo, como há perda de material genético, eu chamo de hipoploidia. Hipo vem de menos, de pouco, que representa cromossomo a menos, tá? Então, trissomia, um cromossomo a mais, monossomia, cromossomo a menos. E a aneuploidia estrutural, né? Em que apresenta o processo em que a gente vai observar segmentos de cromossomos a mais ou a menos. Como exemplo, nós temos a deleção, certo? Que é uma hipoploidia. O que é a deleção? É quando o cromossomo perde um segmento, né? Um fragmento da sua estrutura, tá? Então, deletou. O cromossomo sofreu uma quebra, perdeu parte desse cromossomo, logo eu chamo o processo de deleção. Então, a deleção é um tipo de, é uma aneuploidia do tipo estrutural, certo? A duplicação. Duplicação é quando eu tenho uma cópia de um determinado trecho. Tenho o cromossomo, aí eu tenho o segmento desse cromossomo. Durante o processo lá de replicação desse material genético, pode haver uma duplicação de um trecho, certo? Nesse cromossomo. Aí eu chamo de duplicação. Se duplicou, eu acrescentei material genético. Se eu acrescentei material genético, eu chamo de hiperploidia. Então, é segmento extra. Deleção, segmento carente, né? O segmento faltando. Então, o desequilíbrio, gente, na informação genética, ou seja, a alteração do número de cromossomo, um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 cromossomos a mais, 2 cromossomos a menos, digamos assim, perda de um fragmento, duplicação de um fragmento, isso pode trazer consequências graves, né, para um determinado indivíduo, ok? Então, o ideal é que não ocorra alterações nesse número e nem na estrutura desses cromossomos. Então, vamos falar de alguns exemplos, mostrar alguns exemplos de aneuploidias bastante conhecidas para vocês, que inclusive vocês devem ter visto, né, no ensino médio, quando estudaram para o vestibular. É uma das aneuploidias mais estudadas aí na educação básica. Então, trissomia, né? A síndrome de Down é uma trissomia, é uma aneuploidia do tipo trissomia. Por quê? Porque o indivíduo com síndrome de Down ele apresenta um cromossomo a mais. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez por um pesquisador chamado de Longdon Down, em 1866, tá? Porém, a base cromossômica, né, a explicação cromossômica para isso, aqui Longdon Down apenas observou características
da síndrome. Ele começou a observar que determinadas pessoas apresentavam características fenotípicas que fugiam às características da normalidade, né, consideradas como normais. E a base cromossômica só foi compreendida quase um século depois, em 1959. Essa síndrome é caracterizada por um cromossomo extra, né, o cromossomo 21 extra. E qual é o cariótipo de uma pessoa com síndrome de Down? Se ela tem um cromossomo a mais, e normalmente nós temos 46 cromossomos, então esse indivíduo ele apresenta 47. Então, no cariótipo, primeiro a gente coloca o número total de cromossomos que aquele indivíduo apresenta. 47, separado pela vírgula, você vai colocar os cromossomos sexuais. Então, aqui, se eu tenho 2x, é porque um indivíduo dono desse cariótipo, ele apresenta o sexo feminino, né? Então, XX se for menina ou XY se for menino, separado pela vírgula mais 21. Por que mais 21? Esse mais representa uma adição, um acréscimo de cromossomo. Que cromossomo? O 21. Então, aqui vocês podem observar nesse cariótipo, é um cariótipo feminino, 47XX mais 21. Então, o cromossomo 21 aqui destacado, 3 cromossomos 21. 1, 2, 3. E qual é a causa, né? Como é que surge um indivíduo com síndrome de Down? A causa, ela está lá no processo de divisão meiótica, no momento em que os cromossomos, eles estão se separando ali nas anáfases, né? Pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Na anáfase 1, quando os cromossomos homólogos estão se separando, se esses cromossomos homólogos não se separam, não ocorre o processo de disjunção, né? Aí eu vou ter uma célula resultante desse processo anormal. Ou essa não disjunção, essa não separação também pode acontecer na anáfase da meiose 2, quando as cromátides irmãs estão ali se separando. Então, produção de gametas anormais duplo 21. Então, se esses cromossomos durante lá as meioses 1 e 2 não se separaram, vai ter gameta ou ovócito ou espermatozoide, né? Depende se aconteceu na gametogênese feminina, ou seja, na ovogênese ou na espermatogênese. Esses gametas anormais vão apresentar 2 cromossomos 21, certo? E aí, se for um espermatozoide com 2 cromossomos 21, ele fecundar um ovócito que já tem um cromossomo 21, né, um ovócito secundário normal, 2 daqui com 1 daqui, nós vamos ter 3 cromossomos 21. E esse aumento em um único número de cromossomos, ou seja, essa descompensação no número de cromossomos, no número de genes, traz todas as consequências da anomalia, certo? Todas aquelas alterações fenotípicas que a gente vai já ver rapidinho aqui com vocês. Então, a produção de gametas anormais duplo 21, mais frequente em mulheres, tá? E tem relação com a idade. Por quê? A gente viu lá no iniciozinho da aula que a gametogênese feminina, ela ocorre grande parte onde? Ainda lá no período intrauterino, lá na fase fetal. Então as meninas nascem, nós nascemos com todos os nossos ovócitos secundários, tá? Parado ali na meiose 1, na fase de diplóteno. Quando é que a gente vai completar a meiose 1 para iniciar a meiose 2? Só na puberdade. Então esses ovócitos, eles já estão velhos, né? Eles praticamente têm a nossa idade. Eles são ainda mais novos do que a gente, porque eles se formaram antes da gente nascer, certo? Então, como esses ovócitos já estão envelhecidos, eles ocorrem, né? Há mais chances de ocorrer
um erro de não disjunção deles ali, ok? Então, na mulher, a meiose tem início na fase embrionária e só termina com a fertilização, o que a gente viu, né? A meiose só vai terminar quando o ovócito secundário ele é fecundado pelo espermatozoide. Aí sim ocorre a conclusão da meiose 2 para iniciar os processos de divisões mitóticas sucessivas na célula ovo ou zigoto. Então, os ovócitos 1 ficam parados na fase de diplóteno da prófase 1 da meiose 1 durante todo esse tempo. E quanto maior o tempo, maior a chance dos cromossomos se desparearem. Tá? Então, maior a chance desses cromossomos homólogos que estão parados ali se desparearem e aí um desses cromossomos podem se perder. E quando for ocorrer a anáfase, né, para completar ali o processo de divisão meiótica 1, desses cromossomos vai estar perdido e eu vou ter um gameta anormal. Por isso que quanto mais madura a mulher fica, né, quanto mais idade ela tem, maior é a probabilidade dela ter um filho com uma determinada síndrome, como por exemplo a síndrome de Down, devido aos seus ovócitos estarem mais envelhecidos. Ah, professora, mas eu conheço meninas jovens que tiveram filhos com síndrome de Down. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer em qualquer idade. O que eu estou falando? Que é mais provável, é mais frequente de acontecer quanto mais velha é a mulher, porque os ovócitos dela estão mais envelhecidos também. Quais são as características fenotípicas, né, as alterações fenotípicas de um indivíduo com Down? Eles, em geral, apresentam baixa estatura, capacidade mental comprometida, né, então eles têm um retardo mental, o crânio é alargado, a língua ela é grande e apresenta um sulco bem destacado, as mãos são pequenininhas com um sulco na palma da mão. Outra síndrome bastante estudada, bastante conhecida, é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é uma trissomia também, em que há a presença de um cromossomo X a mais. Tá? Qual é o cariótipo mais comum dessa síndrome? Por que mais comum? Porque pode apresentar outros cariótipos, tá? Pode apresentar uma outra conformação genotípica. Eu vou mostrar as outras para vocês. Então, o indivíduo, se ele tem um cromossomo a mais, logo no cariótipo dele eu escrevo 47, tá? Total de cromossomos, separados pela quantidade de cromossomos sexuais, né? Pela descrição dos cromossomos sexuais. Então, quando foi feito o cariótipo desse indivíduo, foi observado que ele apresenta 2 cromossomos X e o Y. Tá? Logo, esse indivíduo ele é do sexo masculino. Tá? Essa síndrome foi descrita por H.F. Klinefelter lá em 1942. Então, a síndrome de Klinefelter é uma aneuploidia do tipo trissomia, ou seja, uma alteração numérica em que há um aumento em um determinado cromossomo. Que cromossomo é esse? O cromossomo sexual. Na síndrome de Down eu tenho um aumento em um cromossomo não sexual, tá? Um cromossomo autossomo. A síndrome de Klinefelter pode ter origem tanto na produção de ovócito quanto na produção dos espermatozoides, tá? Então pode ocorrer tanto na gametogênese masculina quanto na feminina. Os cariótipos mais complexos da doença são XXYY, XXXY e XXXYY, tá? Mas a gente viu que, em geral, é uma trissomia e há um aumento de um único cromossomo X. Mas os indivíduos podem apresentar essa variação aqui. Se houve variação aqui, vai mudar também lá a descrição do cariótipo. Ok? Por exemplo, como é que ficaria o cariótipo desse indivíduo? Ele tem quantos cromossomos a mais? Ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y a mais. Logo, 46 mais 2, 48.
8. Então, ficaria 48, né? XXY, Y. Esse é o cariótipo desse indivíduo. Como esse indivíduo ele apresenta um cromossomo X a mais, eles vão apresentar um ou mais corpúsculos de Barr, tá? Se esse indivíduo aqui, se nós formos analisar quantos corpúsculos de Barr tem esse indivíduo aqui, quantos ele tem? Um único, porque ele tem um cromossomo X a mais. Esse cromossomo X a mais, a gente viu na aula passada que tem que haver uma regulação, né, a inativação de um dos cromossomos X para equilibrar a quantidade de genes, ok? Uma vez que o sexo feminino e o sexo masculino apresentam números de X diferentes. A mulher apresenta 2 e o sexo masculino apresenta apenas 1. Logo, a mulher tem que inativar um dos X, certo? Como o indivíduo Klinefelter ele tem mais de um X, assim como as mulheres, ele tem que inativar um. E o X inativado a gente chama de corpúsculo de Barr. Então, esse indivíduo tem um único corpúsculo de Barr. Esse aqui também apresenta um único corpúsculo de Barr, porque o outro é Y. Esse aqui apresenta 2 corpúsculos de Barr. Então, os indivíduos Klinefelter podem apresentar um ou mais corpúsculos de Barr. Quanto maior o número de cromossomos X, maior também o comprometimento mental desses indivíduos. Foi observado isso, gente. Que quanto mais X o indivíduo acometido por Klinefelter apresenta no seu cariótipo, maior é o retardo mental dele, maior é o comprometimento mental desse indivíduo. Aqui nós temos as alterações fenotípicas do indivíduo Klinefelter, né? Esse indivíduo ele apresenta fenótipo masculino, né? Ele é do sexo masculino, porém esse X a mais aí faz com que ele apresente algumas características femininas. Então, fenotipicamente são homens, mas podem apresentar características femininas, como por exemplo aqui a ginecomastia, ó, aumento aqui das mamas, né? Presença de seios. Em geral eles são estéreis porque eles apresentam o testículo atrofiado, né? Reduzido. São indivíduos que apresentam uma estatura, são bem altos, né? Baixo QI, então eles têm um comprometimento mental, uma dificuldade de aprendizado. Apresentam poucos pelos pelo corpo, assim como as mulheres. Alterações na voz, eles têm tendência a ter uma voz mais afinada. E eles apresentam os membros, tanto superiores quanto inferiores, bem compridos. Então, eles são altos com os braços largos e pernas compridas. Certo? E aqui, só para mostrar mais uma vez para vocês, algumas características do indivíduo Klinefelter, ó. Ausência de pelos, né? Poucos pelos pelo corpo. Aqui as mamas, que dá para ver bem mais próximo. O aumento aqui das mamas. Uma outra trissomia, também conhecida, é a trissomia chamada de síndrome do triplo X, tá? Triplo X porque os indivíduos que são acometidos, que apresentam essa anomalia, eles apresentam um X a mais, né? Eles apresentam 3X como genótipo sexual, tá? Então, o cariótipo é 47, porque tem um X a mais, por isso é uma trissomia, e separado pela vírgula, a representação dos cromossomos sexuais, XXX. Os indivíduos que apresentam essa síndrome, eles são do sexo feminino, tá? Então, mulheres fenotipicamente normais. Então, são mulheres que aparentemente você olha e você não diz que essa pessoa tem alguma anomalia, alguma alteração cromossômica, tá? Ou quase normais. Ocorre inativação de 2 dos 3 cromossomos X, certo? Por quê? Para compensar ali a quantidade de X entre os gêneros. Então, a mulher com 2X, ela inativa 1, se ela tem 3X, ela tem que inativar 2. Logo,
O indivíduo com a síndrome triplo X vai apresentar quantos corpúsculos de Barr? 2 corpúsculos de Barr, certo? A fertilidade desses indivíduos também é reduzida. Essas mulheres apresentam distúrbios sexuais e apresentam também retardo mental. Outra síndrome conhecida é a síndrome do duplo Y, tá? A síndrome do duplo Y, como o próprio nome já diz, o indivíduo apresenta 2 cromossomos Y. É uma trissomia também, e o cariótipo dela está representado aqui. 47, porque é um cromossomo a mais, XYY. Os indivíduos com essa síndrome são fenotipicamente também homens, né? E esses homens, assim como os indivíduos Klinefelter, eles também têm tendência, né? Eles são bem altos, né? No geral, são indivíduos normais, você olha, assim como as mulheres triplo X, aparentemente são bem normais, mas eles têm uma tendência a serem mais agressivos, tá? Eles têm tendência à agressividade. Então, aqui no cariótipo, vocês observem bem aqui, um cromossomo X e 2 cromossomos Y. Então, é um indivíduo masculino duplo Y. Outra síndrome interessante é a síndrome de Patau. A síndrome de Patau é a síndrome em que o indivíduo apresenta um cromossomo 13 a mais, é a trissomia do 13, tá? É uma síndrome rara, que apresenta graves anomalias, como vocês podem observar aqui, ó. As crianças com bastante alterações de membros, né? Atrofia de membros, articulações bem comprometidas. O cariótipo é esse aqui que está sendo descrito. 47, porque é um cromossomo a mais. Que cromossomo é esse? Cromossomo 13. XX ou XY, se for mulher ou se for homem, né? Então, separado pela vírgula, a representação dos cromossomos sexuais. E aí, mais uma vírgula para mostrar que cromossomo que está descompensado, né? Que cromossomo é esse? É o cromossomo 13. Ele está em uma dose a mais, por isso esse símbolo aqui de mais. O portador dessa síndrome geralmente morre nas primeiras semanas de vida. Outra trissomia interessante é a trissomia conhecida como síndrome de Edwards. É a trissomia do cromossomo 18. O indivíduo apresenta um cromossomo 18 a mais. E assim como a síndrome de Patau é uma síndrome rara, cariótipo é representado por 47, XX ou XY, 47 número total de cromossomos, XX se for do sexo feminino, XY se o indivíduo for do sexo masculino, mais 18, ou seja, o indivíduo tem um cromossomo 18 a mais, cromossomo 18 aumentado, né? Esses indivíduos também apresentam graves anomalias e o portador geralmente morre nas primeiras semanas de vida. Aqui o cariótipo do indivíduo com a síndrome de Edwards, mostrando o cromossomo 18 a mais, né? A trissomia, né? Do cromossomo 18. E aqui nessa tabela, só para mostrar a incidência, né, ao nascimento desses 3 tipos de síndrome que já são mais conhecidas. Essas 3 trissomias aqui, Patau, Edwards e Down, né? Trissomia do 13, do 18 e do 21. E aqui, nessa coluna, nós temos a incidência ao nascimento e nessa outra, a sobrevivência 1 ano após o nascimento dessas crianças. Então, com relação à síndrome de Patau, a gente tem que 1 em cada 12.500 ou 1 em cada 21.700, que é a incidência de nascimento, né? Então, 1 em 12.500 crianças ou 1 em 21.700 nascem com síndrome de Patau. Em relação a Edwards,
nós temos que a incidência ela é um pouco maior, né? Nós temos uma em cada 6.000 ou 10.000 nascimentos. Então, nasce uma criança em cada 6.000 ou 10.000 nascimentos. E a que é mais frequente, né? Em que a incidência de nascimento é maior é a síndrome de Down. Okay? A sobrevida dessas crianças também ela é muito maior comparada às outras, já que as outras morrem geralmente nas primeiras semanas de vida. A síndrome de Down nós temos uma criança nascida em cada 800 nascimentos, tá? Uma em cada 800 ou 826 nascimentos. Então, a frequência de nascimento de indivíduos com Down é maior do que as síndromes de Patau e Eduard. Com relação à sobrevivência, menos de 5% de crianças com Patau sobrevivem após o nascimento, né? Sobrevivência 1 ano após o nascimento. Com relação à síndrome de Eduard, também menos de 5% de crianças com essa síndrome sobrevivem após 1 ano de nascimento. E Down, 85% dessas crianças conseguem sobreviver, né? Conseguem se manter vivas após 1 ano de nascimento. Então, quem é mais frequente? É a Down. Quem é a mais rara? É a síndrome de Patau. Sobrevida. Quem tem maior sobrevida? Também a Down, e as outras elas têm um empate estatístico aí na sobrevida. E as outras trissomias que muitas das vezes a gente não consegue conhecer, né? Porque as mães, as gestantes, elas em geral têm abortos espontâneos, porque essas trissomias são incompatíveis com a vida e acabam ocorrendo esses abortos espontâneos. Então, todas as outras trissomias são embriologicamente letais, tá? Os embriões, eles não são viáveis para chegar ao nascimento, ocorrendo abortos espontâneos. E o que a gente consegue concluir, gente, com isso? Em relação a essa alteração nesses números de cromossomos. Então, desta forma, podemos concluir que a dosagem correta de genes, né? Então, os pares lá, falando da espécie humana, 2, 1, 2, cromossomos 2, tudo bonitinho, essa dosagem correta de genes é importante para a sobrevivência, ok? Uma vez que muitas trissomias os indivíduos não conseguem chegar ao nascimento, né? E quando chegam, morrem ainda em poucas semanas. Então a gente falou sobre as trissomias. Vamos falar agora sobre as monossomias. Na verdade, sobre uma monossomia que é a monossomia mais conhecida, que é a monossomia chamada de síndrome de Turner. A síndrome de Turner foi descrita pela primeira vez por Henry H. Turner em 1938 e é a única monossomia não letal em seres humanos, por isso que a gente estuda mais ela, né? É a única monossomia que não é letal, que o indivíduo não vai a óbito. Genotipicamente, como são esses indivíduos? Eles apresentam um cromossomo X a menos, tá? E a origem se dá por meio de ovócito ou espermatozoide sem um cromossomo sexual. Qual é o cariótipo? 45X0, né? 45 por quê? O correto, né, o normal é 46. Se tem um cromossomo X a menos, então a gente escreve 45. Então, 45 cromossomos que esse indivíduo apresenta. X0 por quê? Porque esse indivíduo apresenta apenas um cromossomo X e o outro ele não apresenta, por isso se escreve 0. Algumas literaturas escrevem apenas 45X, também não está errado, tá? Porque a origem está nos ovócitos ou espermatozoides sem cromossomo sexual. Digamos que a mulher, lá no momento que está formando seus ovócitos, um dos ovócitos não tem um cromossomo sexual. A mulher só produz ovócito X, né? Porque ela é XX. Então, se eu tenho um ovócito que não tem cromossomo sexual fecundado por um espermatozoide X, esse indivíduo vai ser X0, síndrome de Turner. Se eu tenho um espermatozoide sem cromossomo sexual, se é sem, não tem nem o X nem o Y.
Sem cromossomo sexual, fecundando um ovócito X, vai ser o indivíduo X0, síndrome de Turner. Então aqui nós temos um cariótipo mostrando o indivíduo Turner 45X, ó, como eu falei para vocês. Algumas literaturas colocam apenas um único cromossomo sexual, sem representar a ausência do outro com zero. Então, um único cromossomo X. Quais são as alterações fenotípicas da síndrome de Turner? Fenotipicamente, esses indivíduos são mulheres, né? Podem apresentar retardo mental, os ovários, eles são atrofiados, são rudimentares, essas mulheres, elas são, em geral, estéreis. Elas apresentam baixa estatura, pescoço alado, né? Aquele pescoço alargado, quadris largos, apresentam deficiência auditiva e anomalias cardiovasculares e não apresentam corpúsculos de Barr. Se ela é X0, ela não vai inativar o único X que ela tem. Então, as mulheres com síndrome de Turner não têm um corpúsculo de Barr. E aqui, algumas figuras, algumas imagens, mostrando indivíduos Turner, né? Característicos de Turner. Pescoço alado, baixinhas, quadril bem largo, tá? Olha aqui, bem destacado o pescoço aqui, alargado, alado. Então, nós falamos das alterações numéricas. Vamos falar agora sobre as alterações estruturais, ou seja, síndromes causadas por alterações na estrutura do cromossomo, ou perda de um segmento, ou acréscimo de um segmento, duplicação de um segmento cromossômico. Um dos exemplos clássicos, nós temos a síndrome de Cri-du-Chat, tá? Que é a síndrome conhecida como a síndrome do miado do gato. E é conhecida como uma hipoploidia, por quê? Porque ocorre a perda de um fragmento de um determinado cromossomo. Que cromossomo é esse? Cromossomo 5, tá? Então, o indivíduo que apresenta a síndrome de Cri-du-Chat, ele apresenta uma deleção, ó, deleção. Então, perda de um segmento cromossômico, perda de um fragmento cromossômico. Nessa porção aqui, 15.2 do braço curto do cromossomo 5, tá? Então, deleção do braço curto do cromossomo 5 na posição 15.2. Então, aqui eu tenho o cromossomo normal e aqui o cromossomo 5 deletado. Observe aqui, ó, normal. E aqui esse cromossomo perde toda essa porção aqui do seu braço curto. Então, o cromossomo, ele tem o braço curto e o braço longo. O braço curto é representado pelo P, que vem de petit, tá? Do francês petit, pequeno. E depois do P vem a letra Q, por isso que o braço longo é representado pela letra Q, tá? Então, como é que ficaria o cariótipo desse indivíduo? Ele tem alteração no número de cromossomos? Não. Então, o número de cromossomos não é alterado. 46. Esse cariótipo aqui, se for mulher, XX. Se for homem, XY. Então, separado da vírgula, que nem os outros XX ou XY. Vírgula novamente, e aqui a representação da deleção e em que cromossomo houve essa deleção. 5, porque foi no cromossomo 5 a deleção. P, identificando em que braço cromossômico ocorreu a deleção, que foi no braço curto. E o negativo representando que houve uma deleção. Se fosse positivo, poderia ser uma duplicação. Então, o cariótipo 46, XX ou XY, 5P menos, né? Uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Então, mais uma vez aqui uma figura esquemática, um desenho esquemático, mostrando a posição aqui que é deletada na síndrome de Cri-du-Chat. Então, a síndrome de Cri-du-Chat é uma aneuploidia do tipo deleção, né, uma alteração estrutural, que se dá por meio da deleção em um fragmento do braço curto do cromossomo 5, tá? Na posição 15.2. As deleções, gente, podem ser terminais, como acontece na síndrome de Cri-du-Chat, ou pode ser intersticial. A terminal ocorre uma deleção da porção
da extremidade desse cromossomo, né? As porções extremas. A intersticial, ela ocorre no meio, né? O cromossomo é quebrado aqui 2 vezes e a perda de um fragmento e depois ocorre a fusão dos fragmentos que restaram, certo? Ou esse fragmento pode se perder também, tá? Nesse caso aqui está mostrando fusão. Então, só para mostrar mais uma vez aqui, o cariótipo de indivíduo com o cri do chá, aqui o cromossomo 5 normal e o cromossomo 5 deletado, tá? Então aqui vocês veem que o cromossomo 5 normal, ele tem uma banda escura aqui. O cromossomo 5 deletado, ele perdeu essa banda escura. Ele perdeu um fragmento no braço curto do cromossomo. Essa figura esquemática, mostrando aqui, ó, o cromossomo 5 normal, com esse segmento aqui intacto, da posição 15.2 para frente. E aqui a deleção desse fragmento, tá? A porção que foi deletada, aqui representada pelo colchete. Mais uma vez mostrando aqui a deleção no braço curto do cromossomo 5, que caracteriza a síndrome de cri do chá, também conhecida como miado do gato. E quais são as alterações fenotípicas em indivíduos que apresentam essa anomalia? Eles apresentam retardo mental, o choro, a síndrome é conhecida como síndrome do miado do gato, devido o choro desses indivíduos serem bastante agudos, tá? Parece o miado de um gato, tá? Então, choro agudo semelhante a miado de gato. Em geral, eles apresentam microcefalia, né? Ou seja, um encéfalo ali atrofiado, né? Aspecto arredondado da face e presença de dobras epicânticas no olho, né? Aquele olharzinho lá de peixe morto. Então, vocês podem observar aqui, ó. Tá? Então, vários indivíduos aqui mostrando alterações fenotípicas características da síndrome de cri do chá. Mais uma vez, várias imagens, né? Aqui as pregas epicânticas. Um outro tipo de alteração cromossômica do tipo estrutural são as duplicações. A deleção, perda de material genético, perda de fragmento cromossômico. Duplicação, eu tenho a duplicação de um fragmento cromossômico naquele cromossomo. Como eu estou duplicando, eu estou perdendo material genético ou eu estou ganhando material genético? Ganhando, né? Então, por isso eu chamo de hiperploidia. Então, o segmento ele pode estar ligado a outro cromossomo ou pode estar livre, tá? Nessa duplicação. Esse fragmento foi duplicado, pode estar ligado no cromossomo do qual ele foi duplicado, ou ele pode estar livre. Pode ou não apresentar efeitos fenotípicos, certo? Esse tipo de alteração pode trazer consequências fenotípicas ou não. E é uma fonte de variação para a evolução, como por exemplo aqui a hemoglobina, tá? Alguns tipos de hemoglobina, eles são devidos a alterações do tipo duplicação. E aqui o esqueminha mostrando aqui a duplicação para vocês. Tá? Então, observe aqui esse cromossomo. As posições dos genes. Ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, esse cromossomo aqui é homólogo desse, porém, ele sofreu uma duplicação em uma sequência. Que sequência? Está sendo representada pelo pochete. Ó, F, G, H. Então, eu tenho aqui, ó, F, G, H e mais uma vez F, G, H. Então, esse fragmento aqui foi duplicado. Então, eu tenho um cromossomo aqui que sofreu um processo de duplicação. Mais uma vez aqui, mostrando para vocês um esqueminha mostrando a duplicação, tá? Então, aqui eu tenho esse cromossomo.
ele tem esse fragmento aqui, laranjadinho, e esse verde. E é esse fragmento, se vocês forem observar aqui, ó, ele sofreu uma duplicação. Então eu tenho aqui, ó, esse fragmento, mais uma vez, ó, laranjado ou vermelho e verde. Então, essa porção, esse fragmento foi duplicado, ok? No momento que a DNA polimerase lá estava formando essa cadeia de DNA, ela pode ter feito duas vezes, né? Produzido duas vezes esse fragmento. Outros tipos de alterações estruturais são os rearranjos, né? Um deles são as inversões. A inversão, como o próprio nome já diz, eu tenho uma inversão de um fragmento. Tenho o cromossomo, esse fragmento cromossomo, algum fragmento do cromossomo, ele se inverte. Se eu invertir, eu estou invertindo também a ordem dos genes, né? Então, nas inversões, a ordem dos genes, ela é invertida. A origem, ou seja, nesse processo de inversão, de quebras em determinados pontos do cromossomo e a inversão do cromossomo, pode se dar por meio de radiação, né? A radiação pode causar danos no material genético, quebra no material genético, elementos de transposição, que são fragmentos de DNA móveis que ficam circulando pelo material genético, ou por meio de agitação mecânica, né? A inversão, ela pode ser do tipo pericêntrica, quando inclui o centrômero. Então, tenho o cromossomo, eu tenho o centrômero. Quando inclui o centrômero, quando ocorre a inversão e o centrômero está envolvido, eu chamo de pericêntrica, ou seja, está ao redor do centrômero. Quando não inclui o centrômero, eu chamo de inversão paracêntrica, ou seja, a inversão numa sequência do cromossomo que está longe que não envolve o centrômero ou está longe do centrômero. Como vocês podem observar bem aqui, ó. Aqui nós temos uma inversão do tipo paracêntrica, porque não envolve o centrômero. Então, vamos ver aqui esse cromossomo normal. A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Qual é a porção que será invertida? Está sendo direcionada aqui, né? Sinalizada pelo colchete. Então, B, C, D e E será invertida. Então, vocês peguem essa porção aí, ó, e invertam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, então vai ficar aqui no cromossomo que teve essa alteração por inversão. Eu vou ter o quê? A, E, D, C, B. Ó, A, E, D, C, B. Eu inverti a ordem, botei o E para cá, né? O D acompanhou ele, o C e o B. Ou seja, o E veio para perto do A e o B foi lá para perto do centrômero. Como o centrômero não está envolvido, eu chamo de paracêntrica. Quando envolve o centrômero, eu chamo de pericêntrica. Eu vou mostrar uma pericêntrica aqui para vocês. Então, aqui inversão do tipo pericêntrica, está aqui envolvendo o centrômero, ok? Então, vamos olhar esse cromossomo aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. Onde está o centrômero? Aqui, ó. Entre o E e o F está um centrômero. Qual é a porção que será invertida? Aqui esse colchetezinho está mostrando. É a D, a E e a F. Então, eu vou inverter. Como é que o cromossomo vai ficar após essa inversão dessa sequência envolvendo o centrômero? Eu vou levar o F para perto do C e o D para perto do G, ó. Vai ficar o quê? A, B, C, F, E, D. F, E, D, tá? O F veio para cima, foi invertido. Como envolveu a participação do centrômero nessa inversão de sequência cromossômica, consequentemente dessa sequência de genes, eu chamo de inversão pericêntrica, porque envolveu o centrômero. E aqui mais um exemplo de inversão paracêntrica. Olha como não envolve o centrômero. O centrômero está aqui, ok? Então, A, B, C, D, E, F, G, H.
quem é que vai ser invertido? Que sequência? A B, a C e a D. Então, eu vou inverter. Colocar o B para perto do E e o D para perto do A. Então, ficou A, D, C, B. A, D, C, B, E, F, G, H. E o centrômero não está envolvido. Se o centrômero não está envolvido, o tipo de inversão é paracêntrica. Certo, gente? Então, as inversões são aneuploidias do tipo estruturais, tá? Mais esqueminha mostrando as inversões para e pericêntrica. Para, não envolvendo centrômero, e peri, envolvendo centrômero. Tá? Que o centrômero, cromossomo, ele precisa ser quebrado, né? Nas extremidades, onde o fragmento irá se desprender. Então, quebra cromossômica, breaking chromosome. E aí, depois da quebra, ocorre a inversão. Então, a porção verdinha vai para cima, a porção laranjadinha vem para baixo, ó. Inverteu. Verdinha para cima, a laranjadinha, ou vermelha, ou rosa, não sei como vocês estão vendo aí. Paracêntrica. E aqui a pericêntrica envolvendo o centrômero. Ó, porção verdinha para cima, a porção rosinha para baixo. Então, o que acontece? Após a inversão, houve quebra, né? Depois da inversão, o que acontece? Rosinha para cima e o verde para baixo. Certo, gente? E por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? E na aula que vem a gente vai terminar essa aula falando sobre, terminar a parte de alterações estruturais, falar sobre as translocações, certo? Que são trocas de fragmento genético entre cromossomos não homólogos. Ok? Então, boa noite e fiquem com Deus.